Glória a Deus. Eu te convido a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Mateus, Evangelho, capítulo de número 18, versículo 21. Mateus, capítulo 18, versículo 21 em diante. Quem contou? Diga amém. O texto diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir embora. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos compareceram perante ele, viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e contaram tudo ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a tua dívida porque você me implorou. Você não poderia ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, nós estamos na dependência daquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite, e eu quero te dar total liberdade, Espírito de Deus, para fluir nos nossos corações através da tua santa palavra. Seja bem-vindo nesse lugar, que as palavras possam avivar o nosso espírito, que nós possamos ter entendimento para entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Jesus, fica conosco, Pai, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Dá um aplauso bem bonito para Jesus. Glória a Deus. Eu quero essa noite trazer alguns ensinamentos para a nossa vida, dentro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 em diante. O título da minha Bíblia é a parábola do servo impiedoso. Só para nós aí absorvermos mais essa parábola, Jesus, ele compara essa parábola ao reino dos céus, ao reino dos céus. E ele começa a contar que o reino dos céus é como um senhor, um homem muito rico, a qual tinha pessoas que o deviam, a qual tinha credores, pessoas que deviam dívidas para ele. E algumas dívidas de credores que esse senhor tinha, era dívida muito alta, eram dívidas impagáveis. Eu tenho certeza que
Ninguém aqui tem uma dívida impagável. Impagável. A tua dívida pode ser a mais alta que você pode aí colocar cifras, mas tenho certeza que dá para pagar ela. Mas alguns credores aqui desse senhor, eles tinham dívidas impagáveis. Nem se eles vivessem 200 anos, eles conseguiriam pagar essa dívida com esse seu senhor. E aquele que deve, um dia tem que pagar. E aquele que é senhor, né, da dívida, é o senhor, ele quer receber. Ele quer receber. Quando você faz uma dívida em qualquer loja, você é o credor, né? E a tua obrigação é o quê? Ir lá e pagar todo mês. E a loja, ela quer receber todo mês. Às vezes você vai lá, marca uma data, dia 10 do dia tal, eu vou estar aqui honrando o meu compromisso, Gazin. Então no dia 10, a Gazin, ela está lá esperando você para pagar o teu boleto. Esse senhor é da mesma forma. Tinha uma data estipulada, um tempo estipulado, para que os seus credores pudessem ir ali e acertar contas e pagar as suas dívidas, tá bom? E chegou o dia para que esse servo, esse credor, ele fosse pagar a sua dívida perante o seu senhor. E sabe o que aconteceu no dia do pagamento? Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha recursos para pagar a sua dívida. E eu quero que você entenda um contexto da época que não é igual ao nosso, mas, por exemplo, o Antigo Testamento, ele fala sobre as leis daquele que devia algo para alguém, e quando alguém devia algo e não conseguia pagar a sua dívida, estava na lei. O Senhor, ele poderia pegar como pagamento filhos, esposa, bens, tudo que o credor, tudo aquilo que aquela pessoa que não tinha dinheiro para pagar, o senhor da dívida poderia ir na casa dela e pegar os filhos como escravo, pegar a mulher como escrava e pegar o que tinha lá de bem. Era lei, tá bom? Não era algo contra a lei da época. Era a cultura. E dentro dessa parábola, Jesus ele traz essa cultura da época. Porque quando esse credor ele chega agora diante do Senhor e fala assim, não tenho dinheiro. O Senhor olha para ele, tá bom, tu não tem dinheiro? Tá bom, vou pegar os teus filhos como escravo. Vou pegar a tua esposa como escrava. Eu vou pegar logo todos os teus bens, porque todos os teus bens não é nem 1% daquilo que tu me deve, vou pegar. Quando o Senhor fala que vai fazer isso com ele, ele se desespera. Ele se desespera. O texto bíblico fala que ele se ajoelha perante seu Senhor. E agora ele começa a implorar ao seu Senhor que lhe perdoe a dívida. E começa a dizer assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa essa dívida que eu tenho com o Senhor. Não pegue os meus filhos como escravo, não pegue minha esposa, me perdoa. E sabe o que acontece? O Senhor, a Bíblia fala, teve compaixão daquele credor. Sabe o que ele fez? Perdoou-lhe a sua dívida naquele momento. Hoje em dia eu tenho certeza que não aconteceria em nenhum lugar. Você tem uma dívida lá com o banco, e se você se ajoelhar e pedir para o banco te perdoar a dívida, eu tenho quase certeza, eles não vão te perdoar. Eles vão parcelar, eles vão te dar prazo, mas perdoar, banco não perdoa a dívida. A Gazin também com certeza não perdoará a tua dívida. Raramente, essa é a verdade, você encontrará alguém nos dias de hoje para perdoar uma dívida. Mas esse Senhor, o que ele fez?
ele perdoou a dívida do seu servo. Então ele recebeu um presente. Ele recebeu um presente, não é? Eu lembro de uma irmã que ela contou um testemunho um certo dia nas oportunidades. E pastor, por que testemunho? Porque aquilo que ela contou não foi para glorificar a Deus, não, essa é a verdade. Mas ela falou assim: irmãos, eu queria contar um testemunho. Eu devia tal loja eu devia. E hoje, sabe o que aconteceu lá na loja que eu devia? Pegou fogo na loja toda. Pegou fogo na loja, irmãos, e queimou tudo, queimou todas as papeladas. Sabe o que aconteceu? Eles nem sabem agora que eu devo eles. Ela contou esse testemunho. Para ela aquilo foi uma bênção, né? Porque agora ela estava perdoada a dívida dela, porque a loja pegou fogo. Mas eu quero te mostrar essa noite que tem que ser um coração muito bom. Tem que ser um coração muito bondoso para perdoar a dívida, essa é a verdade. Alguém que não tem um coração bom nunca perdoará uma dívida. Aí nós vamos aqui, entrando mais no texto. Aquele senhor, aquele servo, aquele credor, ele é perdoado. Perdoado. E como na época era comum o trabalho escravo, um homem conseguia colocar um jugo sobre outro homem, então quase todo mundo tinha servo. Esse que foi perdoado era servo de um senhor, mas existia também alguém até mais baixo do que esse servo, que era conservo daquele que foi perdoado. Olha agora a cena. Olha a cena agora. Aquele servo sai da presença do seu senhor, perdoado, alegre da vida, porque tinha sido perdoado com uma dívida impagável. E quando ele sai às portas do palácio, andando pela rua, sabe quem ele encontra? Um conservo, um servo dele. E a Bíblia fala que esse servo dele também devia-lhe uma dívida. Mas a Bíblia faz questão de dizer que a dívida desse conservo era uma dívida pequena. Uma dívida pequena, nada comparado àquilo que ele devia para o seu senhor. Mas sabe o que ele fez quando ele viu o seu conservo na rua e ele viu lá? Olha, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia está falando, quando ele olhou o caloteiro, que não tinha pagado aquela dívida pequena dele, a Bíblia fala que ele avançou sobre o pescoço daquele conservo, começou a dar uma gravata naquele seu conservo e começou a falar para ele assim: olha, ou tu me paga o que tu me deve, seu caloteiro, ou eu vou te levar preso, me paga. E aquele conservo, a Bíblia fala que ele fez a mesma coisa que o servo tinha feito diante do seu senhor. Aquele conservo se ajoelhou e olhou para ele e falou assim: eu te imploro, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do teu conservo, eu não tenho com o que te pagar. E aí que ele apertava mais o pescoço do seu conservo e falava: eu vou te levar preso, me pague. Entenda a cena, ele tinha esquecido que horas antes ele tinha sido perdoado de uma dívida, e agora ele não estava usando da mesma misericórdia que ele tinha tido horas antes, ele estava usando agora de juízo. A Bíblia fala que outros funcionários do palácio viram aquela cena na rua, e quando viram aquilo, falaram: rapaz, esse cara, ele esteve horas antes lá no palácio, e o Senhor cobrou ele uma dívida muito alta, e pelo fato dele ter se humilhado e implorado, nós vimos, o Senhor o perdoou dessa dívida. E olha o que ele está fazendo com o seu conservo agora. O quê? Vamos falar para o Senhor, vamos falar para o nosso patrão. E a Bíblia fala que aqueles funcionários do palácio, eles vão até o rei, até o Senhor, e agora falam para ele: Senhor,
Sabe aquele servo que acabou de sair daqui e o Senhor lhe perdoou uma dívida muito alta? Sabe o que aconteceu? Foi ele sair daqui e sair do palácio e andar pela rua, ele encontrou um seu conservo, que lhe devia uma quantidade muito pequena de dinheiro, Senhor. E sabe o que ele fez? Ele avançou sobre o pescoço do seu conservo. O seu conservo lhe pediu misericórdia, mas ele falou assim: olha, ou tu me paga ou tu vai ser preso. Imagine a cara agora do Senhor, olhando vendo aquelas palavras, escutando. E a Bíblia fala agora que aquele Senhor, ele fica furioso. Por quê? Eu perdoei ele uma dívida impagável, e ele não pôde perdoar uma dívida mínima do seu conservo. Sabe o que vocês vão fazer, soldados? Em outras traduções está escrito a palavra verdugos. Em outras traduções está escrita a palavra atormentadores. O Senhor fala assim: atormentadores, vão aonde esse meu servo está agora e traga ele novamente até a minha presença. Pegam esse servo e trazem-o de novo à presença do rei. O rei mostra para ele: olha, você não perdoa aquele que te devia um pouco, não perdoa aquele que te devia o mínimo, tá bom? Também agora eu não te perdoo mais. Vá para a prisão. Vá para a prisão. E o último versículo desse texto, o versículo 34, diz assim: irado seu senhor os entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Pastor, o que o Senhor quer falar essa noite através dessa história, pastor? Quer te ensinar algo aqui essa noite, que Deus ele colocou no meu coração, e é algo que trava a vida de muito crente. Pastor, algo que trava a vida de muito crente o que seria? Falta de perdão. Pastor, falta de perdão faz com que pessoas vivam uma vida aprisionadas nesse mundo. Na realidade, pelo texto da Bíblia, todo aquele que não libera perdão, essa pessoa está presa. Se você pegar o texto que nós acabamos de ler, tu sabe por que esse servo ele foi parar dentro de uma prisão? Porque ele não perdoou uma dívida do seu conservo. O texto anterior, se você for ler o versículo 21, ele começa, Pedro perguntando para Jesus, até quantas vezes deveria perdoar ao seu irmão. Pedro, numa dúvida, um certo dia pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E a cultura da época era que você durante o dia poderia perdoar alguém que te ofendeu 7 vezes. 7 vezes era o máximo de perdão que um judeu poderia liberar sobre o seu ofensor. E o Pedro joga para Jesus dizer 7 vezes, né, Jesus, que eu vou perdoar alguém que me faz mal. Aí Jesus olha para ele e fala assim: não 7 vezes, mas 70 vezes 7, tá bom, Pedro? Pastor, o que seria o 70 vezes 7? Algumas pessoas fazem a multiplicação, dá 300 e alguma coisa. Mas sabe o que o texto bíblico ele quer dizer para mim e para você sobre quantas vezes nós devemos lançar perdão sobre aquele que nos ofende durante o dia? Infinitas vezes. Pastor, nós devemos lançar perdão infinitas vezes? O 70 vezes 7, ele pela tradução da Bíblia, um número infinito. Não existe um resultado, um número final para você falar assim, não, é tantas vezes. Não, aí Jesus falou: não, Pedro, é 70 vezes 7.
E logo após, agora Jesus conta a parábola do servo incompassivo. Eu vejo no meio da igreja pessoas que a vida delas não vão para frente, elas não saem do lugar de estagnação. Sabe por quê? Vou ser bem sincero. Por falta de liberação de perdão no seu coração. A falta de perdão é como um câncer. Quanto mais você alimenta esse sentimento no teu coração, mais ele vai crescendo. E quanto mais você não procura tratamento, mais ele vai se espalhando pelo teu corpo. A única forma de uma pessoa que tem câncer não morrer com essa enfermidade é procurar tratar. Se essa pessoa não procurar tratamento, pode ter certeza, o câncer vai se generalizar pelo corpo e uma hora essa pessoa vai morrer. A falta de perdão tem levado pessoas, até mesmo dentro da igreja, que ouvem a palavra de Deus, a viverem uma vida presa. E quando eu falo em perdão, você pode falar assim: pastor, é porque o Senhor não conhece a minha história. Pastor, é porque o Senhor não sabe o que aconteceu comigo. Porque o que fizeram comigo, pastor, foi algo que não dá para se perdoar. Eu sei que eu não posso, em cima de um púlpito, menosprezar a dor de alguém. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, e quando eu ensino ela, eu tenho que te dizer uma coisa: pode ser a ofensa maior, pode ser o ato de abuso que for, pode ser a coisa mais ruim que fizeram contra você. Pela Bíblia Sagrada, a orientação é: você tem que liberar perdão. Você tem que liberar perdão. Uma das vezes que eu vi a liberação de perdão na vida de uma pessoa acontecendo, foi quando eu vi um vídeo um tempo desse, e esse vídeo, ele era de uma mãe que estava na delegacia, chorando aos prantos, porque o seu filho tinha sido assassinado horas antes. Horas antes o seu filho tinha sido assassinado, e ela estava na delegacia agora com o assassino. O assassino tinha sido preso, e ela estava lá chorando, cara a cara com o assassino, e o assassino lá algemado. E me chamou a atenção o que essa mãe fez. Esse vídeo mostra essa mãe, ela chega na cara do assassino, o assassino de cabeça baixa, algemado, e a mãe olha para ele e fala assim, fala o nome dele, fala assim: fulano, eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dizer que eu te perdoo, porque você matou o meu filho. Eu te perdoo porque você tirou a vida daquilo que eu mais amava nesse mundo. E ela termina a frase dela falando assim: sabe por que eu te perdoo? Porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu falei: meu Deus, tem que ter Jesus mesmo. De frente do assassino do filho, dizer palavras para ele que lhe perdoa. Porque na visão humana, o que seria que você teria que fazer? Espraguejar, bater, falar que vai pegar depois. Mas não existe uma dor, essa é a verdade, que você entenda essa noite. Porque até mesmo, vou te ensinar uma coisa sobre perdão na Bíblia Sagrada. Quando você não perdoa uma pessoa, no mundo espiritual, seria como você estivesse preso a essa pessoa. Imagine duas pessoas algemadas uma na outra. Conseguiram imaginar duas pessoas algemadas uma na outra? No mundo espiritual, quando alguém te ofende e você não libera perdão sobre o ofensor, você se algema com essa pessoa. Você se algema. Enquanto não houver uma decisão tua em liberar essa pessoa de perto de você,
Porque eu quero que você entenda essa noite que o perdão, ele não é um sentimento que você vai esperar vir sobre o teu coração para você falar assim, não, agora veio um sentimento sobre o meu coração e aí eu vou liberar perdão. Não. Se eu te dissesse que o perdão, ele é muito mais uma decisão do que um sentimento. Pastor, o perdão é uma decisão? É. Alguém que perdoa decide perdoar. Alguém que perdoa decide pedir perdão. Não é algo que você espera, fala assim, não, eu vou esquecer. Não. Tem coisas na nossa vida que nunca nós vamos esquecer. Nunca. Então não é essa de falar assim, não, vou esperar passar um tempo e depois quando eu esquecer eu posso liberar perdão. Não. Pela Bíblia Sagrada, a Bíblia fala dessa forma assim, não deixe com que o sol ele possa raiar sobre uma raiz de amargura no teu coração. Em outras palavras, a Bíblia não orienta ninguém a ir para a sua cama, deitar e dormir com uma raiz de amargura que nasceu durante o dia no seu coração. Toda raiz que nasceu durante o dia, quando você for deitar à noite, você tem que liberar ela, você tem que jogar ela fora. Não deixe para o outro dia o sol sair sobre ela novamente. E eu já li alguns livros. Um tempo desse eu li um livro e ele falava sobre perdão, mas esse livro ele era um livro que falava também sobre doenças no corpo humano. E eu fiquei interessado quando eu vi o autor dizendo dessa forma, que muitas doenças que existem no corpo de homens e mulheres, sabe o que é? Não é nada que você adquiriu comendo alguma coisa ou hereditado da tua família, não. Muitas pessoas adquirem doenças, úlceras, câncer, doenças estomacais. Sabe por quê? Por falta de liberação de perdão no seu coração. Em outras palavras, rancor, ódio. Pessoas que guardam rancor e ódio, elas têm uma tendência maior em sofrer doenças no seu corpo. E eu fiquei olhando aquele livro e meu Deus, é verdade. Eu já vi muitas pessoas rancorosas morrerem de doenças. Eu convivi com pessoas que elas nunca liberaram perdão sobre o agressor, e eu convivia com a vida daquela pessoa, e eu vi que a pessoa era ruim mesmo, não liberava perdão. E eu vi o estado terminal de uma pessoa morrendo, definhando em cima de uma cama com câncer. Mas a pessoa ruim não liberava perdão sobre aquele que um dia tinha feito mal. A verdade é que lutava para pagar o mal que um dia o agressor tinha feito sobre a sua vida. Morreu. Não é um caso que existe, milhares de pessoas hoje estão morrendo de enfermidades. Por quê? Porque existe ódio e rancor dentro dos seus corações. E se nós, que somos o povo da Bíblia, não entendermos esse princípio, nós vamos viver uma vida presa, tá bom? E eu quero que em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser pessoas que a nossa vida espiritual ela possa alavancar toda a raiz que existe no teu coração de amargura contra alguém tem que sair, porque se não sair, cuidado, você vai ficar preso nessa pessoa, porque você não liberou perdão. E deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante para crente ouvir: quando você não libera perdão sobre alguém, a Bíblia fala que Deus dos céus, Ele também não perdoa os teus pecados. Em outras palavras, vou ser bem direto, alguém que guarda rancor e não libera perdão, está condenado ao inferno. Pode ser crente, vir na igreja, pode fazer o que for,
Mas se o seu coração não é um coração limpo, essa pessoa está com os 2 pés no inferno. Sabe por quê? A única forma de ir para o céu, sabe como que é? Através do arrependimento. É através de Cristo perdoando os nossos pecados. E a Bíblia fala: se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também não nos perdoará. Eu quero que essa noite nós possamos viver uma vida em paz conosco mesmo, tá bom? E dia após dia você fazer uma avaliação do teu coração, porque o coração e a alma, o nosso espiritual é dessa forma. Assim como para alguém que quer viver uma vida saudável, de vez em quando tem que ir no médico fazer uma bateria de exames para ver se está tudo normal os teus órgãos, o teu coração e a tua alma, de vez ou outra, você tem que fazer também uma avaliação. Fazer uma avaliação. E se você perceber raízes brotando no teu coração, sabe o que você tem que fazer? Procurar tratamento. E deixa eu dizer essa noite, nós que somos o povo da Bíblia, temos o melhor médico à nossa disposição. Pastor, o melhor médico? Ele cura tanto o físico como o espiritual. A única coisa que nós temos que fazer, sabe o que é? Querer ser tratado. Se o homem e a mulher se colocar em cima de uma maca e deixar o médico dos médicos tratar as suas feridas, pode ter certeza, você vai ser curada e tratada. Aí você tem que querer. Você tem que sair da tua casa, assim como alguém que está enfermo sai de casa, vai para uma UPA, sai de casa e vai para um João Paulo. Por quê? Porque quer ser curado. Com Deus é da mesma forma. Pastor, eu quero ser curado. Tome atitudes. Tome uma decisão de liberar tudo aquilo que está no teu coração e viva um evangelho genuíno, com a paz que excede todo entendimento, com a presença de Deus, com a alegria do Espírito. Viva com todas as bênçãos que Deus tem para os seus filhos aqui nessa terra, tá bom? Somente fazendo isso, fazendo uma avaliação e tirando aquilo que é ruim do teu coração e lançando diante do médico dos médicos para que ele traga cura sobre a tua vida, tá bom? Se nós formos ver essa parábola, ela nos ensina muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Nos ensina sobre o amor de Deus sobre a nossa vida. Nos ensina sobre a graça, que é o favor imerecido. Mas eu quero me concentrar apenas na falta de perdão. Perdoe e você viverá uma vida muito abençoada nessa terra, tá bom? Fique de pé essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus.